Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Contra os fariseus e os legistas. Enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. Entrou e pôs-se à mesa. O fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. O Senhor, porém, lhe disse: Agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Comentários dos Pais da Igreja. São Cirilo. O fariseu, apesar de sua obstinação, ainda assim chama o Senhor à sua casa. Daí que esteja dito: enquanto falava, um fariseu convidou-o para almoçar em sua casa. São Beda. É de propósito que Lucas diz: enquanto Jesus falava, e não enquanto Jesus falava estas coisas, para mostrar que não foi convidado imediatamente depois das palavras colocadas acima, mas já tendo passado a outros assuntos. Santo Agostinho. Lucas, para chegar a esta parte da narração, se afasta de São Mateus na passagem em que ambos relatam os ensinamentos do Senhor sobre o sinal de Jonas, a rainha do sul, os ninivitas e o espírito imundo. Mateus, depois disso tudo, acrescenta sem interrupção: estando ele ainda a falar ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. Já Lucas, neste discurso do Senhor, depois de relatar algumas palavras dele que Mateus omitira, desvia da ordem seguida por Mateus. São Beda. Então, quando Jesus, ao ser avisado de que sua mãe e seus irmãos o esperavam do lado de fora, diz que todo aquele que fizer a vontade do Senhor, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Fica subentendido que a essa altura ele já entrara no banquete a convite do fariseu. São Cirilo. Cristo, que conhecia a maldade daqueles fariseus, acatou-lhes o pedido por misericórdia, porque, à semelhança dos melhores médicos que empregam o melhor de sua diligência com os doentes mais graves, não poupava esforços para admoestá-los. Daí que siga: entrou e pôs à mesa. Escandalizando-se, o indócil fariseu dá ocasião às palavras de Cristo, porque Nosso Senhor, que ele tinha na conta de justo e de profeta, não se conformava ao costume irracional deles. Daí que se acrescente: o fariseu, vendo isso, ficou admirado de que ele não fizesse primeiro as abluções antes do almoço. Santo Agostinho. É que os fariseus, todo dia antes de comer, lavavam-se com água, como se a limpeza cotidiana do corpo valesse pela limpeza do coração. Ora, o fariseu o pensou consigo mesmo, não o manifestou com a voz. Nosso Senhor, todavia, que enxerga o interior dos homens, ouviu-o, daí que siga. O Senhor, porém, lhe disse: agora vós, ó fariseus, purificais o exterior do copo e do prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. São Cirilo.
O Senhor, para demonstrar o fariseu ensandecido, poderia ter empregado outras palavras. No entanto, aproveita-se da ocasião presente e tece seu ensinamento a partir do que tem à mão, pois, sendo a hora da mesa e da refeição, toma como exemplo o vaso e o prato, mostrando que convém aos serviçais de Deus estar limpos e puros em toda sinceridade, não apenas da sujeira corporal, mas, sobretudo, da que se esconde no interior da mente, assim como é bom que esteja limpa por fora e por dentro qualquer vasilha que se use à mesa. Santo Ambrósio. Repara como os nossos corpos estão aqui representados por coisas terrenas e frágeis, as quais, para quebrarem, basta uma queda de leve, e com que facilidade Nosso Senhor expressa, por meio dos sentidos e das ações do corpo, tudo o que a mente revira no seu interior, do mesmo modo como o conteúdo no interior de um cálice se deixa ver do lado de fora, donde mais adiante não há dúvidas de que, com a palavra cálice, Jesus se referia à sua paixão corpórea. Vês, portanto, que não é o exterior do vaso e do prato que nos contamina, mas o interior, porque disse: e por dentro estáis cheios de rapina e de perversidade. Santo Agostinho. Mas como Nosso Senhor não poupou o homem por quem fora convidado? Ora, mais o poupou repreendendo-o do que se não o tivesse feito, para que, assim corrigido, mais tarde fosse poupado no juízo. Depois nos mostra que a lavagem, isto é, o batismo, que se aplica uma só vez, purifica a alma pela fé, e a fé é interior, não exterior. Ora, os fariseus desprezavam a fé e se lavavam por fora, mas por dentro permaneciam repletos de sujeira. Nosso Senhor reprova isto, dizendo: insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? São Beda. É como se dissesse: aquele que fez ambas as naturezas do homem quer que ambas sejam limpas. Isto vai contra o pensamento dos maniqueístas, que creem que apenas a alma foi criada por Deus e a carne pelo diabo. Vai contra também aqueles que abominam os pecados corporais, isto é, a fornicação, o furto e outros semelhantes, como se fossem os piores de todos, e descuram dos espirituais, que o apóstolo condena com a mesma gravidade, como se nada fossem. Santo Ambrósio. O Senhor, bom preceptor que é, ensinou como devemos limpar a sujeira do nosso corpo, dizendo: antes, dai o que tendes em esmola, e tudo ficará puro para vós. Repara quantos remédios pôs à nossa disposição. Limpa-nos a misericórdia, limpa-nos a palavra de Deus, como está escrito: vós já estáis puros em virtude da palavra que vos anunciei. Santo Agostinho. O Senhor, que é misericordioso, aconselha a praticar a misericórdia, e porque deseja guardar os que remiu a tão grande preço, ensina aos que ficarem sujos outra vez após a graça do batismo como podem voltar a ficar limpos. São João Crisóstomo. Nosso Senhor diz: dai esmola, e não dai a injustiça, pois há, de fato, uma esmola que é livre de toda injustiça. Esta deixa limpas todas as coisas e vale mais do que o jejum. E ainda que o jejum seja mais trabalhoso, não obstante, tal esmola é mais lucrativa. Ilumina a alma, robustece-a, torna-a boa e elegante. Quem pensa em ter misericórdia de um pedinte, de pronto se afasta do pecado. Assim como um médico que trata muitos feridos se compadece facilmente dos sofrimentos dos outros, do mesmo modo, também nós, se nos dedicarmos ao socorro dos indigentes, facilmente desprezaremos as coisas presentes e seremos elevados ao céu. Não é de desprezar, portanto, a eficácia da esmola, uma vez que pode ser aplicada a todos os tipos de feridas. São Beda. Nosso Senhor diz: dai o que sobra, isto é, o que sobra descontado da vossa própria necessidade de comida e de roupa.
Com efeito, manda dar esmola, mas não a tal ponto que te vejas reduzido à indigência. Pelo contrário, uma vez atendidas as necessidades do teu corpo, então vai cuidar do pobre segundo os teus meios. Ou ainda, as palavras "o que sobra" devem ser entendidas no seguinte sentido: dá esmola, que é só o que resta para vós, culpados que sois de tantos crimes. Ora, o valor dessas palavras estende-se a todas as obras de misericórdia. Dá esmola não apenas quem dá comida ao faminto e socorre outras necessidades do corpo, mas também quem dá perdão ao pecador e ora por ele, quem o repreende e com algum castigo o corrige. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, as palavras "o que sobra" referem-se ao que mais sobra, isto é, o que mais abunda no coração cobiçoso, as riquezas. Santo Ambrósio. Toda esta belíssima passagem gira em torno disto, convidar-nos ao amor, à simplicidade e condenar as cobiças supérfluas e terrenas dos judeus, e mesmo assim promete-lhes a anulação dos pecados se praticarem a misericórdia. Santo Agostinho. Pois bem, se não podem ser purificados senão os que creem naquele que com a fé purifica o coração, porque é que nosso Senhor diz: dai o que tendes em esmola e tudo ficará puro para vós. Fiquemos atentos, talvez ele mesmo o explique. Os fariseus tiravam a 10ª parte de todos os seus frutos e a davam de esmola, o que um cristão não faz de ordinário. Riram-se, portanto, desse conselho que lhes fazia Jesus, como se já não cumprissem a obrigação da esmola. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.